Alô, gente boa de todo o Brasil e de todo o mundo. Estamos mais uma vez aqui com você. O nosso programa Minha Família é Assim. Todo domingo, 7 horas da noite, sexta-feira, às 3h30, tem o reprise. Também em Portugal, bem-aja, beijinhos, beijinhos. La Paz também, domingo, 7 horas da noite, no horário nobre. Domingo ou terça-feira? Domingo. Domingo, aos domingos, 7 horas da noite, em Portugal. Ótimo. Um abraço a todos os nossos irmãos portugueses. Temos nossa casa de frente de missão lá em Portugal, já mais de 20, acho que mais de 20 e poucos anos, né? Bastante tempo também lá em Portugal. Um grande abraço. Olha que camisa bonita. Gostou, meu bem? Eu e a Márcia já falamos várias vezes aqui, sempre falar isso. Somos o casal modelo da Nossa Nova, sabia? Modelo de camiseta. Eles sempre mandam para nós divulgar uma camiseta. E eu gosto dessa camiseta, gosto da camiseta, ela apertadinha assim. Essa tá bem bonita. Essa tá bonita. Olha que cor que é essa aqui? Essa aí eu acho que é um vermelho, Vermelho. marsala, eles estão falando que chama agora. Marsala? É. Tá inventando, né? Não tô. Não é marsala? É isso aí. É, tá vendo aí? É? As duas estão inventando. E olha aqui, ó, a minha. A sua é simples. Olha, Nossa Senhora de Fátima. Ah, eu gostei 13 tanto, ó. de maio, Do que tá nasceu escrito? Nelsinho. Rezemos o terço. Tira a mão. Todos os dias. Todos os dias. É. Rezem o terço. Rezem o texto todos os dias. Eu gostei Simples, muito. objetiva, E bonita. Nossa Senhora aqui no nosso meio. Muito bem. E você é Jesus, é um Jesus estilizado. Achei muito bonito. Muito, gostei mesmo. E você gosta de cor assim, né? Eu gosto de cor bem discreta, assim eu gosto. Bem discreta. A cor ajuda, né? Ai, meu Deus do céu. Tema do nosso programa de hoje: dar uma nova chance a alguém é. É acreditar que o ser humano pode se reconstruir. É isso? Isso mesmo. Pode. Você deu uma chance para mim? Você deu para mim uma chance? Eu acho que os dois deram uma chance, cada um para o outro. Né? E aí os dois se reconstruíram, isso é verdade. E a frase? Frase do Padre Jonas. Que frase, hein? Cada frase só me entende bem. Deus não te tira as coisas, Ele te livra delas. Gostei. É um amigo meu lá da minha cidade, lá que namorava uma moça, apaixonado por ela. Ai, meu Deus. Apaixonado por ela, chorava. Tomava até aquele remédio que o rapaz tomava. Ele estica canavial, Ô, louco, bem. né? Suco de cana, Afe, Maria. manguaça, Ai, meu marafa, Deus do céu. Não. marvada. Aí ele tomava, chorava, que ele era apaixonado. E falava que é o amor da minha, quero casar com ela, quero... Aí terminava, chorou, queria morrer pro lado do Paraíba. Aí o pessoal, não vai pro lado não, tá muito poluído já o Paraíba já, não pula não e tal. Sei aquele rolo, queria morrer, quero morrer, sei lá. Passou 20 anos, Ah, ele encontrou com a namorada, com a ex, né? Thaís, Ah. E aí? na calçada. Ah. Quando ele viu, primeiro que ele teve que sair da calçada, passar do lado assim, aí dobrou, ele ajoelhou no chão, falou, meu Deus, muito obrigado, meu Deus, o senhor não me ouviu. O senhor me livrou. bem. Aí, ó, aqui, É o que lembrei. tá falando aqui? Ele não te tira, ele te livra das Então coisas. Deus livrou ele, porque e ele pedia. A gente pede as coisas para Deus, Coisa às vezes errada. não sabe o que está pedindo, né? Exatamente. Vou repetir. Ah, Deus não te tira as coisas, Ele te livra. livra delas. E aí, hoje está no nosso programa, então, o Luiz Gustavo e a Ana Maria. Que bom que vocês estão aqui. Vocês são de Sorocaba, né? Gente, Exatamente. Sorocaba está em peso aqui. Eu acho que Sorocaba vai vir metade de Sorocaba. Sorocaba e região. É o nosso Marcos Patrocínio e Kátia patrocinando aqui nossos convidados. Estamos Bem-vindos. aqui através dele. Tá não, vendo só? A gente gosta muito Muito deles. bem-vindos, meu Muito querido. São bem-vindos. irmãos queridos, né? Aham. Que coisa boa. Quantos anos vocês têm de casado? Quantos se têm filhos? Fala para nós um pouquinho. Fica à vontade, amor. Esse ano nós estamos completando, no final, em outubro, completamos 25 anos de união, Ah, mas nós casamos em 2015. Então, nós vamos fazer 11 anos de 11. casados. Temos 2 filhas, Maria Eduarda, com 24 anos, uma moça já. e Mariana, com 17 anos. Ah, que que coisa beleza. boa, né? Estão nascidos em Sorocaba mesmo? Eu nasci em São Roque, região ali, né? E a Ana nasceu em Sorocaba. Uma bela cidade, né, Sorocaba? Linda. Linda cidade, Linda Sorocaba. cidade. Um abração, tem o banco de óleos lá, maravilhoso, faz tanto bem. Minha Nossa. Márcia operou lá também, Ai, né? graças a Deus. Agradecer o nosso querido Padre Flávio, né, o Padre Flávio do Santuário São José Tadeu,
Quando a Márcia operava, a gente ia lá fazer oração na caperinha dele, né, bem? A gente foi embora, rezava lá. Reitor da Santa Casa. Reitor da Santa Casa também, e faz parte do Boss também, e de De outra cidade também, que ele faz parte. uma outra Santa Casa também. Ele ajuda também. Então, como é que consegue? Já é tão grande a paróquia dele, o santuário, e ele acha tempo para ajudar a gerir aquela Santa Casa. É um homem abençoado, esse Padre Flávio, amigo do Padre Jonas, hein? É verdade. Ele, no acidente do Murilo lá em Sorocaba, você lembra do Murilo, né? Que teve um acidente terrível. Ele encontrou com o Padre Jonas, seminarista, no corredor. Ele era seminarista e o Padre Flávio. É. O Padre Jonas era padre. E aí o Padre Jonas rezou por ele, assim, botou a mão, ele foi batizado no Espírito Santo ali, naquele lugar, e ele conta sempre essa história, muito linda. Um abração, Padre Flávio. Deus abençoe o senhor muito. E agora está o bispo lá, né? Quem é o bispo lá agora? Chegou o bispo? Já chegou, Dom José Roberto. Dom José Roberto, Dom Júlio foi para Belém do Pará, não é isso? Exatamente. Muito bom. Olha só. Mas fala um pouquinho para nós sobre a juventude de vocês. O Luiz falou que teve uma juventude meio conturbada, né? Foi meio... Pois é. Conturbado eu acho que foi pouco. É mesmo, Luiz? Pois é. Mas foi um momento... Bom, foram momentos, né? Momentos difíceis, mas que, na verdade, eu fui perceber isso já na vida adulta. Né? Naquela época era só curtição, enfim. Eu, com 15 anos, recebi o sacramento do Crisma e virei as costas para a igreja. Né? Muitos, infelizmente, fazem esse caminho. E sempre gostei de jogar bola, né? Joguei em alguns times, categorias de base e tudo mais. E o futebol foi um lugar que eu conheci muita gente, fiz muitos amigos, né? Mas foi onde eu também conheci as coisas que atrapalharam a minha vida, né? As drogas. Eu joguei na categoria de base do São Bento, né, em Sorocaba, joguei no Ituano também, joguei no União Barbarense e na Portuguesa, né, de esportes, fiquei 3 meses ali. Sério, que posição você jogava? Comecei de lateral direito, depois terminei como volante, né? Ó. A gente vai adquirindo maturidade e aí a gente escolhe a posição ali correta, né? Aí Mas conheceu também aí o mundão aí. foi, infelizmente, né? Infelizmente. Hoje isso mudou um pouquinho, mas no passado, os adolescentes que jogavam futebol, eles espelhavam em exemplos não muito bons, né? E tinha aquela ideia de que o jogador de futebol podia fazer tudo, né? Que a vida não tinha limite. E era esse pensamento. E aí, no futebol, eu acabei comecei primeiro tomando uma cerveja e depois uma bebida um pouco mais forte. Daqui a pouco estava fumando um cigarro, né? E aí maconha, e aí mais para frente a cocaína, e aí foi aonde... E jogando bola? Jogando bola, né? E o desempenho, obviamente, que foi caindo, né? É isso que eu ia perguntar. Exatamente. E outras coisas, né? Lembro que eu via quando o Padre Léo falava, né, do chá de fita lá que ele... eu lembrava de coisas assim também, né? Diazepam é um remédio tarja preta, né? E a gente tomava com cachaça, Meu sabe? Deus. Benzina com essência de baunilha, misturava Deus. umas coisas ali, enfim. Exato, né? E aí, assim, tudo isso foi porta de entrada e, infelizmente, aí a cocaína foi quando chegou na minha vida. Eu fui dependente ali por mais de 10, 12 anos, né? E aí esse foi um momento bem difícil, né? Então, minha adolescência foi assim, né? Uma pessoa muito briguenta, né, amor? Fumava muita encrenca. Vocês já se conheciam na adolescência? Na adolescência não, né, amor? Não. Nós nos conhecemos ali... 18, mais ou menos uns 18 anos, daí para frente. Exatamente. Exatamente. Tinha um grupo de amigas, eu tinha um grupo de amigas, ele era de Alumínio e eu de Sorocaba, né? Pouca distância. Então, eu tinha um grupo de meninas, com quem eu saía, e ele, grupo dos meninos, e uma das meninas conhecia um dos meninos de lá. Chegava final de semana, nós combinávamos de sair. Onde nós vamos no final de semana? Combinava de ir num barzinho, numa balada ali em Sorocaba, e acabava que eles vinham de lá, e todo mundo se encontrava daí na noite na balada, e daí nós fomos nos conhecendo. Agora, muitos falam que não tem problema a maconha, mas a maconha é a porta para tudo, né? Começa por ela, você acha que não tem nenhum problema? Não, com certeza, é a porta de entrada, né? É a porta de entrada. Quem já fez uso
né, sabe do que eu vou falar. Ela é uma droga depressiva. Depressivo. Depressiva. Ela não é uma droga que te traz bem-estar. É. Ela te dá sono, né? Ela baixa a tua pressão. E chega um momento que você fala, pô, isso aqui não está me dando prazer nenhum, né? E aí você vai buscar outro tipo de droga. E aí a cocaína é o sentido, ela tem a reação oposta. Ela é uma droga que te deixa alerta. É uma droga que te dá um prazer, um falso prazer. Você sente bem, né? 2, 3, 4 horas ali naquele efeito. E quando o efeito passa, você vai assim para o fundo do poço. E você fica com aquela sensação ruim, né? E você quer voltar naquilo que você estava antes. Nossa. E aí você começa de novo, e aí o vício, né? E um livramento, assim, né? Mesmo nesse tempo, não caminhando com o Senhor, quer dizer, eu não caminhava, mas Ele estava comigo a todo momento. Um grande livramento na minha vida foi... Eu tive contato uma vez com o crack, né? E eu passei muito mal, né? Passei muito mal, o organismo rejeitou aquilo prontamente, graças a Deus, porque aí sim seria mesmo... Acho que aí a situação poderia ficar pior do que já estava, né? Mas é isso, é a porta de entrada, sim, diácono. E as pessoas que estão acompanhando, né? Para os pais, principalmente, fiquem atentos, né, ao comportamento dos seus filhos. Existem indícios ali que você consegue perceber se o teu filho está se envolvendo com droga ou não, né? Então, a maconha, ela é a porta de entrada assim, para outras coisas, aí, sem dúvida nenhuma. Né? A gente vê vários países que liberaram, no caso da Holanda, né, que a gente anda pelas ruas lá e tem gente passando por lá e vendo na rua, na feira, assim. Mas dá como aquele pirulito. Compra um pirulito para mim. Pirulito? Você não gosta de pirulito? A gente estava numa peregrinação, conhecendo Holanda, Bélgica, Ela não né? quis comprar. Aí ele, compra um pirulito. Pirulito, você não gosta de doce? Não, aquele pirulito, eu olhei lá, cannabis, não sei o que. Que isso, menina? Imagina. Na rua, né? Na rua. Aí a gente fica vendo como, nossa senhora, como é complicado, né? Essa questão de ser tudo liberado, tudo tão à mão, né? Tão fácil. E aí você vê também a dificuldade que a Holanda está vivendo hoje, né? Uma população que você passa na rua, os jovens, assim, muito complicado. É triste, né? Muito triste. Você tem mais irmãos? Eu tenho uma irmã, né? A Silvia. A Silvia tem... Eu estou com 48, ela tem 44 anos. Quero mandar um beijão para ela também, né? Mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai também. Aqui. Como é que chama o pai? E beijo, pai, José Ângelo, a Rosa Terezinha, minha mãe, Silvia, minhas sobrinhas e as filhas também, obviamente, né? E como é que vocês se conheceram? Então, De amigos, né? nesse grupo de amigos. Isso. Daí, passou um tempo, ele começou a namorar. Namorou, foi para a vida dele do namoro, e eu continuei saindo com a minha turma, com as minhas amigas, tudo. Um belo dia, saindo da balada, voltando embora para casa, um dos namorados de uma amiga minha que estava dentro do carro começou a conversar conosco e falou: o Luiz terminou o namoro. E na época que nós já saíamos, eu já dava umas olhadinhas para ele, já uma paqueradinha já, né? Mas nunca aconteceu nada. Aí ele pegou e falou: o Luiz terminou o namoro, não está mais namorando. Nossa, mas eu dei um grito. Verdade, verdade. Parece que foi isso que eu ouvi, sim. Aí, do carro, ele pegou o celular, ligou para o Luiz, e o Luiz atendeu aonde ele estava. Acho que ele estava na própria cidade dele. Naquele dia, acho que ele não tinha vindo para Sorocaba. Aí, começou a conversar com ele, falou: é verdade, mas você não está mais namorando? Não, não estou. Então tá bom. Aí, ele passou para mim. No outro dia, no domingo, daí nós já começamos a conversar, e daí nós fomos ficando, paquerando, namorando, e foi. Quanto tempo de namoro? Daí foi. Pouquíssimos, 3 meses. Exatos 3 meses. Aqui foi o contrário, Nelson. Aqui começou de trás para frente. De trás para frente. Exatamente. 3 meses de namoro, daí eu já engravidei. Da Maria Eduarda, Da Maria né? Eduarda. Presente de Deus para nós. Daí foi, né? Aquele susto, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos. E foi aquele susto, aquele baque, né? Porque é um começo de namoro, né?
Então, será que ia dar certo, né? Será que... Mas como, né, família super, né, meus pais, minha família toda super religiosa, né, conservadora. E agora, como vou chegar com uma notícia dessa na minha casa? Meu Deus do céu. Mas foi difícil para falar, foi difícil de encarar a família, mas graças a Deus recebi todo o apoio, tanto da minha família quanto da família do Luiz, né, nos apoiaram e fomos que fomos. Moramos dentro da casa da minha mãe por 4 anos, 4 anos. desde que a Maria Eduarda nasceu, né? Porque ele estava na metade da faculdade dele, ele fazia faculdade de engenharia, estava no 3º ano, faltava mais 3 anos ainda para acabar. Então, como, né, com filho, pagando faculdade, encarar um aluguel, então foi bem complicado. Bem complicado, mas depois descomplicou. É. Vamos ver, porque no intervalo vai ser a história desses dois aqui, lá de Sorocaba. Não sai daí. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Olha, no primeiro bloco, você já percebeu um pouquinho o porquê esse tema. Dar uma nova chance a alguém é acreditar que o ser humano pode se reconstruir. Então, nós estamos aqui conversando com o Luiz Gustavo e a Ana Maria, eles são de Sorocaba, estão partilhando um pouquinho sobre o comecinho da vida deles, acabaram morando juntos, ele jogador de futebol, mas depois parou, né? Foi fazer engenharia, uma questão assim toda de drogadição, mas você vai acompanhar esse segundo bloco, ele vai contar mais para nós. Mas antes de a gente voltar na entrevista, né, no nosso bate-papo, na verdade, eu queria falar para você que esse programa, tantos programas que você acompanha da Canção Nova, toda a nossa evangelização, rádio, TV, internet, só é possível porque a gente conta com pessoas que nos ajudam. E a gente sabe que o testemunho arrasta muito mais do que as palavras, né? A gente pode falar muito, mas o testemunho vai muito além. E agora tem uma nova forma de contribuir, que é o Pix automático. Então, com uma única autorização no seu banco, sua doação acontece de forma recorrente, ajudando a manter viva essa missão de anunciar o amor de Deus. Então, agora, a partir agora de maio, né, você pode fazer parte dessa novidade, que é o Pix automático, Pix recorrente. Então, todo mês, você pode acessar o clube.cançãonova.com ou ligar para nós, 12 31 86 2600, e falar, olha, eu queria fazer o Pix recorrente, Pix automático. E aí você nos ajuda todo mês, fica uma coisa fácil, uma fidelidade, né? Então, Deus te abençoe. Muito bem, gente. Olha, agradecer a você. O nosso programa, graças a Deus, todo domingo à noite, um testemunho de um casal, e edifica tanta gente. Quando a gente nos escuta, comenta com a gente, quantos casais, famílias são edificadas, as senhorinhas, olha, todo domingo eu te vejo lá, esperando. É verdade. Temos dado até horário de missa para assistir o programa, uma missa de manhã, para estar à noite em casa. Então, graças a Deus, é isso que importa, a evangelização. Agradecer a você que é fiel esse tempo todo aí com a gente. O que importa é a evangelização, isso que importa. Então, não se distraia, para aqui, para lá, chova, canivete, vamos contribuir com a evangelização, isso que importa. Que a evangelização continue, está continuando, graças a Deus, né? Frase do Padre Jonas, eu amo essa frase, maravilhosa. Eu também. Fazer uma música, né? Acostumei meu coração a confiar sempre em tudo até o fim. Eu devia ter vindo com a minha camiseta. Esqueci, mas não sabia que tinha essa frase, que tem uma camiseta preta e tem essa escrita em branco. Muito lindo. Mas é muito importante isso, né, quando a família acolhe, né? Você falou que você se emocionou quando você ficou grávida e foi contar para os pais, e os pais, a família muito firme, mas acolheram, e graças a Deus você não abortou, né? Você teve essa neném, que é essa lindona na vida de vocês. Esse dia também nasceu uma menininha aí, e a mãe nervosa, falando que não queria nem saber e tal. Falei, deixa, só um pouquinho. Ela vê o neném. Ela vê o neném, já me dá aqui, né? Como é que foi essa acolhida da sua família? Foi muito bom. Nesse momento. Foi muito bom. Daí, quando veio, né, aquele medo, né? Jovem ainda, cheia de sonhos, estudar, querer fazer faculdade. Mas aconteceu,
E vamos que vamos, né? Como é que chama sua mãe? Geralda. Sua mãe e seu pai? Geraldo e Sebastião. Dá um alôzinho para eles aí. Mãe, meu pai já está no céu. Muito obrigada. É isso mesmo, né? E vocês moraram 4 anos, né, então? 4 Moramos anos. 4 anos. 4 anos. E como é que foi esses 4 anos? Como é que foram? Eu fui muito bem acolhido na família, né, da dona Geralda, da família da Ana, mas foram 4 anos meio turbulentos, né? No relacionamento meu, naquela época, ainda longe da igreja, eu trabalhava, né, numa empresa fora, então eu ficava a semana toda fora, final de semana eu vinha para casa, mas foram momentos turbulentos ali de relacionamento mesmo, né? Eu, por ter um temperamento um pouco mais difícil e naquele tempo ainda tomado pelo mundão, né? Eu não aceitava algumas coisas, né? Que a minha sogra fazia de bom grado ali e bem intencionada para ajudar até na educação da Maria Eduarda, né? E eu me sentia ali como se ela estivesse invadindo, enfim. E foi isso, foi turbulento nesse sentido, né? Mas a gente sempre eu fui muito bem acolhido lá e hoje eu tenho a dona Geralda tem um espacinho especial no meu coração aí. Puxa saco minha, né? Conquistei ela e hoje a gente vive. Esses dias eu estava pregando no grupo de oração lá dela, né? Uns 2 anos eu estava ali. Hoje ela não vai mais para o grupo por conta da saúde. E ela estava no primeiro banco ali, eu pregando, e ela ficava olhando para mim, acho que imaginando, né? O que era, o que aprontou, quanta dor de cabeça, e hoje está aqui, né? Mas para honra e glória de Deus, né? Ajudou a rezar muito para essa conversão. Sem dúvida. Foi. E aqui, no final de 2002, você passou num concurso público, né, Luiz? Isso, exato. E saiu de Sorocaba. Como é que foi esse tempo? Foi um tempo difícil também, né? Eu fui para Embu-Guaçu, e foi bem... A Maria Eduarda nasceu em março de 2002, eu passei no concurso em outubro de 2002. Então, eu fui para Embu-Guaçu, ficava a semana e vinha final de semana, né? Profissionalmente falando, foi um momento foi complicado, mas ainda tinha o vício, né? Você ainda estava usando droga e tudo? A última vez até 2012, né? Até 2012. Então, já estava com a Ana. Mas uma coisa que eu sempre digo, né? As pessoas falam, mas não parece que você usava. Eu não era aquela pessoa, era tudo com muita discrição, né, amor? Muito. Eu mesmo nunca presenciei. Não é nem falando de forma pejorativa, né? Mas não era um nóia, né? Uhum. Eu fazia minha faculdade. Na faculdade, eu usava bastante, né? O mesclado que falam ali, né? Um cigarro de cocaína com maconha. Mas eu chegava, às vezes, em casa, e aí, o efeito do álcool também, muitas vezes ela achava que eu estava alcoolizado, né? E, na verdade, era uma soma disso tudo, né? Então, quando eu fui para Embu-Guaçu, eu ficava a semana toda longe, né? Então, isso também acabava sendo uma oportunidade. Então, vinha para o final de semana, né? Os finais de semana eu voltava para casa, e aí, olha só, né? Eu não dava conta, não tinha ideia do que era família naquele tempo, sabe? Os finais de semana que eu voltava para casa, eu chegava na sexta-noite, eu podia ficar ali o sábado e o domingo com a minha esposa, né? Naquele momento não éramos casados, mas vivíamos juntos, e com a minha filha, que tinha acabado de nascer. No sábado cedo, eu saía para encontrar os amigos, né, amor? Saía cedo, voltava, sabe-se lá que hora, e quando voltava já louco, né? Louco, porque o dia inteiro bebendo, usando droga. Eu me recordo, né? Algumas vezes de eu voltar e ela arrumada, né, com a Maria Eduarda, para a gente sair, para a gente ter um momento nosso. Eu chegava num estado lastimável, né? Enfim, então são momentos que eu lembro ali que... E o que te levou a não desistir? Onde você encontrou força? Como é que você fez esse tempo que ele não estava pronto? Ele estava trabalhando para aprontar o homem. Como é que foi? Então, muito difícil, porque ele, que nem ele conhecia, né? Fez até a crisma, então ele conheceu um pouco. Mas depois, como muitos, vai embora e não volta mais, né? E que nem ele falou, quando nós morávamos com a minha mãe, que nem tivemos muitos atritos, porque minha mãe, né, toda a minha família dessa base religiosa muito forte, minha mãe era catequista,
foi ministra da Eucaristia, coordenadora de grupo de oração, então tinha essa base forte. Então, meus pais nem ligaram assim de nos acolher, né, de nos acolher ali em casa e dar todo esse apoio. Mas eles batiam na tecla que nós tínhamos que casar. Uhum. E essa era a briga em casa, né? Não, tudo bem, vocês não precisam fazer. Não, mas a gente não tem dinheiro, porque ainda está terminando a faculdade, ainda a gente não... Né? Então, a gente só pensava em como que vamos bancar uma festa, e vestido, e tudo isso, mas não era isso que minha mãe queria. Minha mãe queria o sacramento. Né? Era por isso que ela brigava. E nós, jovens, ainda mais eu, mulher, queria festa, queria o vestido, queria toda a cerimônia, né? Ele também, e chamar os amigos. Então, acabava que era briga. Não, mas não vou casar assim, não é desse jeito, não. Desse jeito eu quero. Uhum. E daí acabava, né? Acabava a briga, daí encerrava o assunto, vamos parar de falar Vocês disso. casaram quando morava com eles ou depois saíram de casa? Bem, depois demoramos 14 anos. 14 anos. Foram Nossa, 14 anos, né? né, vivendo em fornicação. Eu não tinha noção, não sabia da importância do sacramento, então eu não fazia questão. Eu me recordo, né, nessa expectativa do meu sogro e da minha sogra, nessa ânsia de que nós casássemos, contraíssemos o matrimônio, né, o sacramento. Eu me recordo que uma vez eu cheguei de viagem, né, ainda trabalhava em Embu-Guaçu, e cheguei numa sexta-noite, voltando para o final de semana em casa, e aí sua mãe, lembra que chamou alguns irmãos da igreja lá para convidar para um casamento comunitário, né? Ia ter casamento. Hoje eu vejo os irmãos, eles fazem parte de um grupo de oração lá em Brigadeiro, que é um bairro de Sorocaba, né? E hoje eu olho assim, fico com vergonha. Eles estavam me esperando, né? Nós viemos fazer um convite para você casamento comunitário. E aí eu me recordo que, né, com o coração peludo naquela época, eu falei assim, viu? Vocês acham que eu não tenho dinheiro para pagar um casamento? Por que vocês não vão cuidar da vida de vocês? Some todo mundo daqui. Uhum. Com essas palavras, né? Hoje eu vejo, são irmãos que caminham conosco na renovação carismática, né? Uma delas, lembra até hoje disso, sempre... Hoje, lá na renovação, eu estou como articulador de uma região lá de Sorocaba, né? Então eu sempre estou visitando os grupos. E essa irmã, né, que é a Cida Mendes, ela sempre lembra dessa história aí. Eu botei todo mundo para correr, porque... E quando foi, então, que você conseguiu sair das drogas? Então, em 2009, né, em 2009 ainda não caminhava, né, minha volta para a igreja foi em 2013. Em 2009, eu estava viajando, estava numa outra empresa já, né, já era engenheiro formado, era um engenheiro de campo naquela época, eu estava em Pernambuco. Estava no estado lá de Pernambuco, melhor, estava no Ceará. E aí a Mariana, que já é mais nova, que hoje está com 17 anos, ela teve uma pneumonia, alguma coisa assim. Eu estava longe e minha esposa, 3 meses de carta, né, nova ali de habilitação, precisou correr com a Mariana, tudo mais, bateu o carro, enfim, foi uma coisa assim. E ela tentou fazer contato comigo, né? E quando ela tentou fazer contato comigo, eu não respondi naquele momento porque eu estava sob efeito da droga, né? Eu estava lá no quarto, de onde eu estava, e eu não dei todo o suporte. Aquilo foi um baque para mim, né? Olha, minha filha quase morrendo. Fui tomar ciência no outro dia do que tinha acontecido. Então, aquilo foi um choque de realidade para mim. Ali eu já falei, opa, eu preciso mudar. Tentei, né? E aí tiveram algumas recaídas. E aí, a partir de 2012, foi a última vez, ali final de 2012, logo em seguida já comecei a caminhar, né? Mas foi tudo através de um encontro que eu tive com Nossa Senhora, né? Depois eu posso até testemunhar. Mas em 2012 foi quando eu fiz uso da droga pela última vez. Olha só. Conta agora ou conta no próximo bloco? Quanto tempo nós temos, minha diretora? E você, 4 minutos, acho que dá. E você lembra bem desse momento, quando ele teve esse encontro com Nossa Senhora? Você lembra desse momento? Ele chegou em casa contando. Pode contar para nós. Sim. Depois que eu parei de fazer uso das drogas, né, eu entrei numa fase ali de abstinência, foi uma fase bem difícil. Mas o mais difícil estava por vir ainda, né, que foi a depressão. Eu entrei num quadro, passei a abstinência, né, e depois entrei num quadro profundo de depressão. Aí perdi a vontade de viver, emagreci muito naquela época, né, não ia trabalhar, ficava trancado no quarto, todos os sintomas de uma depressão. Eu comecei a fazer um acompanhamento com um psiquiatra, tomava remédio, nada resolvia.
quando eu ia trabalhar, né, porque eu trabalho em São Paulo, então quando eu ia, eu ficava 2, 3 horas no escritório, saía andar por São Paulo chorando, perdido, meio sem rumo, saía mesmo assim e voltava. E sempre assim. E um dia, as pessoas falando assim, olha, entrega a sua vida para Deus, né? O Senhor está cuidando de tudo. E para mim aquilo não era uma realidade. Para mim aquilo era palavra da boca para fora. Pois bem, né? Um dia eu fiz o exercício, estava andando, e nesse dia eu estava disposto a tirar minha vida, sabe? Nossa. E um pensamento de morte que a todo momento não saía. Iam irmãos em casa, né, da Renovação, que hoje são nossos compadres, iam rezar por mim, né? Uma vez na casa da minha mãe, ali eu cheguei, tinham irmãos da Renovação lá da cidade de Alumínio que oraram por mim. Enfim, e eu andando, né, em São Paulo, numa dessas idas, assim, eu olhei para o céu, né? Olhei para o céu, era uma segunda-feira, e aí disse assim, Senhor, se o Senhor está olhando para mim, como todo mundo de fato está dizendo, dá um sinal, porque se até o final desse dia eu não tiver esse sinal, eu vou tirar minha vida. Eu não sei se eu faria isso, né? Mas era esse o propósito que eu estava. Eu fiz esse exercício, falei com o Senhor, me dá um sinal. 5 minutos eu voltei para a empresa, entrei na minha sala e fiquei lá, todo descabelado, sentado na mesa, com a cara desse tamanho de tanto chorar. E aí um rapaz que trabalhava na minha equipe, e aí a gente começa a ver os cuidados de Deus. O Rafael, né? Rafael, Deus, bonito. Deus cura, né? O Rafael chegou para mim e falou assim, Luiz, eu estive na casa dos meus pais no final de semana, meu pai deu esse presente, era um embrulho, né? Ele deu esse embrulho aqui, eu não sei o que tem aqui dentro. Ele não sabe o seu nome, ele não sabe o que você está passando, mas ele pediu para que eu entregasse isso para você. Nossa. E aí, quando eu peguei o embrulho, eu abri, era a imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, né? Que até hoje caminha comigo. Então, naquele momento, eu recebi o sinal que eu tinha pedido para Deus, né? No momento de desespero ali, ele me mandou a mãe, né, para me socorrer. E aí começou uma nova fase na minha vida. Que bênção, né? Nossa, Desatador dos Nós. Exatamente. Tão querido do Papa Francisco, né? E aí? Começou a nova fase. Começou. Que bênção. A gente vai saber já, nesse terceiro bloco, sobre esse casal, com esse tema de hoje, tão bonito, o tema do nosso programa. Dar uma nova chance a alguém é acreditar que o ser humano pode se reconstruir. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso programa, sempre um testemunho, né? Quando estivemos em Portugal, as senhoras falavam assim, é um programa de testemunhos, né? Vai encher o seu coração de esperança. Tem jeito, olha, não é? Tem jeito. Estão os dois que hoje, as filhas moças já, casaram-se na igreja, mas é um caminho, é uma luta, né? E vocês lutaram bastante, e hoje vocês evangelizam também, né? E ajudam outros casais. Isso que é bonito, né, querida? Como é que, quando ele chegou como é que foi que você percebeu que ele estava diferente? Quando aconteceu isso, né, que ele chegou com Nossa Senhora, ele contou essa história para mim, aí eu falei, nossa, agora vai. Agora é a hora de laçar. Tinha as meninas? Porque eu sempre fui, né, fui criada dentro da igreja, então sempre todos os domingos na missa, né? Mas as meninas iam comigo, eu sempre o convidava, mas ele nunca ia. Idade que elas tinham nessa época? Eram pequenininhas, eram pequenas, uns 8. A Maria Eduarda, isso era final de 2012, Maria Eduarda tinha 10, Mariana tinha 3 anos. Olha, pequenas. Então, foi a hora que eu sempre ia na missa, eu ia em grupo de oração, né? Lá no meu condomínio tinha uma amiga, muito de grupo de oração, e eu ia com ela, me chamava toda segunda-feira. Qual o nome dela? Hã? Qual o nome dela? Alessandra. Alessandra e Fabrício, casal que nos ajudou muito. São vivos ainda? São vivos. Aí, Alessandra e Fabrício. Alessandra e Fabrício, beijos. Foram padrinhos, né? Padrinhos do nosso casamento também. Então, a Alessandra já era muito da renovação carismática, então sempre estava indo nas missas por cura e libertação, e dei uma foto para ela do Luiz Gustavo, ela levava, né, e rezava e orava, e me chamava para ir acompanhá-la no grupo de oração, eu ia, e ele nunca quis ir, ficava na dele ali. Toda missa, não, hoje tem jogo de futebol, não vou. Aí não ia na missa, eu continuava na minha. Ficava em casa e o time perdia de 3-0, né? Pois é. Olha, a pior coisa é você faltar a missa e o time perdia de 3-0 e foi expulso todo mundo. Ai, meu Deus. Isso mesmo.
E o pior é que ele é tão focado em esporte, ele gosta tanto de futebol, que ele fica para assistir até o que não é o time dele. Qualquer futebol. Eu gosto de ver time. gol. É, Mas, assim, é. Exato. quem está torcendo? Eu falo, não, eu quero ver que lance, eu gosto de ver gol. Pode ser lá o cara, não tem problema. Eu sou São Paulino, mas se fizer gol lá, eu gosto de ver gol. A gente tá junto, né? São Paulino também. E foi isso. E daí eu ia, né, com ela no grupo de oração. Daí, uma das vezes, eles iam em casa também durante a semana, rezavam o terço com a gente. E ele foi se soltando, e ele foi se entregando, foi se entregando mais. Começou a ir nas missas, aos domingos. Qualquer horário ele ia, no horário de futebol ele começou a ir. Falei, glória a Deus, já está dando um passo. Né? Aí, quando veio toda essa depressão que ele foi, que ele sentiu que Deus ouviu a oração dele, Deus ouviu o pedido dele. Tanto é que mandou a mãe aí um presentão para ele, que é mais que isso, que é mais que um sinal desse, né? Então ele começou a frequentar. Daí foi o primeiro dia no grupo de oração comigo. Foi bem recebido, foi muito bem recebido. O grupo de oração Luz do Senhor. Luz do Senhor. Aonde que é lá em Sorocaba? Existe hoje? Ou é o nosso grupo de oração. Nosso grupo de oração, né? Fica na paróquia Nossa Senhora Aparecida, lá no Jardim Prés de Barros, perto do zoológico. Me recordo, né? O dia que eu cheguei no grupo de oração, um irmão também que foi importante na minha conversão, através do abraço dele, né? Reinaldo Kawashi, né? Através do abraço dele, eu fui batizado no Espírito Santo. Que legal. Olha, Eu quando Reinaldo, cheguei no grupo de oração... Dá um abraço aí, Reinaldo. Estou precisando um abraço santo. Eu, quando cheguei no grupo de oração, ele me abraçou de uma forma que eu senti ali o abraço do Senhor, né? Enquanto o mundo dizia lá, né, farinheiro, é isso, aquilo tudo, ele olhou para mim nos olhos e falou assim, Jesus te ama, né? E aí Aí desmonta, né? Aí desmonta, né? Estou aqui hoje, glória a Deus. Ô, Ana, e quando foi que vocês se decidiram pelo matrimônio? Quando é que virou essa Quem chave? quis primeiro? Quando estávamos os dois juntos caminhando no grupo de oração, né? Foi em 2000 que você começou a frequentar o grupo? Eu comecei em 2014, né? Final de 13 para 14 eu comecei, fiz a experiência de oração em 14. Isso. Então, em 2014 que ele começou a frequentar mesmo, de verdade. Ele ia daí semanalmente no grupo, nas missas, todos os retiros que tinham experiência de oração, aprofundamento de dons. Ele foi se inscrevendo e foi fazendo, e ele voltava cada vez mais cheio, cada vez mais com vontade. Então, daí ele foi, né? Aí foi pesando, né, na cabeça dele. Já tinha as daminhas para entrar? Então, exatamente, elas entraram lindas com Nossa Senhora. Como é que foi essa entrada das daminhas? Ai, foi lindo. A Maria Eduarda, que já era maiorzinha, entrou com a Nossa Senhora Aparecida, que é a nossa paróquia. E a menorzinha Mariana entrou com as alianças. E foi tão bonito, né, que a gente veio de trás para frente, né, a nossa história. Mas se todos os pais pudessem ter essa oportunidade, né, dos filhos fazerem parte dessa cerimônia, porque é tão lindo, é tão bonito assim. Quem foi o maior beneficiado com essa mudança de vocês dois, você também? E quem foi o mais beneficiado com isso? Nós dois, né, seguramente, e as nossas filhas, porque hoje, para a honra e glória do Senhor, nós temos uma família alicerçada em Deus, né? Eu pude, de fato, ser o marido que ela merece, né? Me tornei o marido que ela merece. As minhas filhas tiveram um pai de verdade, né? A Mariana, muito novinha, não viveu essa fase, mas a Maria Eduarda, né, que hoje está com 24 anos, eu perdi 7, 8 anos né, os primeiros 7, 8 anos da vida dela, eu perdi nessa vida. Então, assim, a nossa família ganhou, né? Do ponto de vista, nós todos ganhamos, né, amor? Todo mundo saiu ganhando, isso mesmo. Beleza. E qual a mensagem que você deixaria, ô Luiz, para quem ainda está querendo sair do vício, quem ainda tem uma família, uma situação familiar complicada? O que você, olhando para essa câmera ali, o que você poderia dizer? Entregar a sua vida para o Senhor, né? Sem reserva, abrir mão de tudo. A luta contra as drogas, ela não é uma luta fácil, é algo que o organismo, né, a partir do momento que você se torna um dependente, o organismo pede aquilo e quando você não dá, o organismo ele reage de uma forma difícil. Então é algo que com as nossas forças, né, apenas com as nossas forças não vai conseguir.
Mas a partir do momento que a gente abre o nosso coração e entrega a nossa vida ao Senhor, o Senhor pode fazer grandes coisas. Então, irmão, se você está vivendo essa situação, tem alguém dentro da tua casa vivendo isso, não desista, né? Persevere na oração. Minha esposa perseverou e é isso. Eu podia dizer isso. Abre o coração e deixa o Senhor agir, porque o Senhor pode fazer grandes coisas. Somente Ele, né? Somente Ele. Ana, tem muitas mulheres também na mesma situação que você, talvez até piores, né? Sofrendo. Qual é a sua palavra para essas mulheres? O que você diria para elas? Que elas não desistam, que elas mesmo sozinhas, né, procurem a igreja, continue você firme na igreja, na missa, comungar o corpo de Cristo, procure um grupo de oração, né? Vá lá se abastecer da palavra do Senhor, mas não desista, continue em oração, assim como Santa Mônica orou muitos anos pelo seu filho, né? E teve a conversão do seu filho, então nenhuma oração cai no chão, né? Todas sobem para Deus, então continue firmes, sonhem, contem os seus sonhos de plano de família para o Senhor, né? Quando você estiver na sua oração pessoal, conte o seu sonho. Você deseja o seu marido caminhando com você na igreja, né? Sendo um pai presente os finais de semana, com a família, né? Nos passeios, nos almoços de família. Tão gostoso, né? A mulher, ela quer que o marido acompanhe ela na missa, nos eventos da paróquia, né? Nos passeios familiares. Então, não desista, mulher. Conte para Deus os seus sonhos de família, que você, com certeza, será atendida. Que coisa Muito boa. bem. E, Ana, deixa só mais uma perguntinha. Ana, nesse tempo todo, né, que você viveu, em algum momento você pensou assim em desistir? Sim. Você pensou e o que você pode dizer para nós? Sim, eu pensei em desistir, porque quando ele chegava em casa muito alterado, né, que eu achava que era só por conta da bebida, né, exatamente por isso, porque ele trabalhava durante a semana fora e só vinha aos finais de semana. Então, eu achava, nossa, chegou o final de semana, que legal, a gente vai sair, vai passear, vai viver os nossos 2 dias de família, né? Porque segunda já tem que voltar a trabalhar. E não era isso. Saía de manhã, voltava só no finalzinho da noite, e nós lá em casa esperando, arrumadinhos para querer sair. Saía, mas saía daquele jeito. Você chegava no restaurante, daí já ficava alterado com tudo, já não tinha paciência, já estava com sono, né? Porque bebeu o dia inteiro. Então, acabava que eu já ficava desanimada ali. Já ficava desmotivada, porque, nossa, fiquei esperando a semana toda e ele não me acompanha, né? Não está com saudade da família, não está querendo partilhar com a família. Mas eu ficava muito desanimada nisso e quase ia perdendo as forças. Mas acho que se não fosse as missas, a Eucaristia, né, o reabastecimento no grupo de oração, talvez eu tivesse desistido, sim. A oração, né, dos irmãos, né? também. Os irmãos que me deram todo o apoio e foram em casa ajudar. Então, nós temos que estar cercados dessas pessoas, né? Não de pessoa que manda a gente desistir, não, né? Não, porque isso eu ouço muito isso. Eu não aguento mais, não dá mais, já rezei muito. Você é tão bonita, vai. Não tem mais jeito, não tem mais jeito. Tem jeito, sim. Eu provo e está aqui. Olha o jeito aí. Pessoas importantes nesse tempo aí da vida de vocês, pessoas, nome de padre, de irmãos, que gostariam de agradecer. Falar, pô, essa pessoa foi importante. A nossa família, né, que foi o pontapé inicial, né, que nos apoiou. Os padres Tacílio, hoje Padre Alisson, da nossa paróquia, né, os coordenadores de grupo de oração que passaram, né, já passaram vários coordenadores dos nossos grupos de oração. Sim. Mas todos sabiam da história, todos ajudaram, todos rezaram. Então, nós somos totalmente gratos. Toda a Arquidiocese de Sorocaba, né, tivemos muito apoio. Graças a Deus, né? Acho que complementando, né, todos os irmãos do grupo de oração que oraram, né, eu nem me dava conta da batalha de oração que estava acontecendo, mas irmãos que sempre acolheram, todos da Arquidiocese de Sorocaba, que tem um lugar especial no meu coração nessa caminhada, né? O Nelsinho falava do Marcos Patrocínio, né? Muito querido. A Adriana, que nesse tempo, a Adriana Rossi, que está coordenando lá a Arquidiocese, uma irmã também que, os meus primeiros ali,
passos, né? Primeiro passo ali da renovação, eu caminhei com ela, né? Aprendi muita coisa com ela. Hoje ela retornou a ser coordenadora. E minha família também, os meus pais, minha sogra, enfim, todos que viveram de perto, né? As nossas lutas ali. Se começar a falar nome aqui, a gente acaba esquecendo. O importante é isso, a vida de igreja nos dá uma nova família, né? Fala a palavra de Deus, buscar primeiro o reino de Deus, tudo mais será acrescentado, né? Irmãos vão aparecer na nossa vida que vão dando força e hoje testemunhar e ajudar muitos casais, como vocês ajudam hoje, né? Dando testemunho de vocês, que foi para muita gente hoje. Acabou o nosso programa, minha gente. Foi rapidinho, mas caiu o testemunho, vocês podem depois rever no CN Plus, né? E a gente vai rezar agora a oração à Nossa Senhora, agradecendo a Deus pela perseverança de vocês. Vocês não desistiram, graças a Deus estão aí firmes agora na caminhada. Oração a Maria Auxiliadora, protetora do lar. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós os escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor que nutristes para com o vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, abençoe vocês, suas filhas, sua família, toda a nossa família, a família Canção Nova pelo Brasil e pelo mundo, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dar uma nova chance a alguém é acreditar que o ser humano pode se reconstruir. Guarda isso. Até semana que vem, minha gente, com Deus. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de todos nós. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Providência, rogai por nós.